Graças a Deus, a paz do Senhor, estamos aqui com o programa Jesus, a Verdade que Liberta. Nós vamos discorrer aqui a palavra de Deus, né? Que Deus venha nos falar conosco, né? Precisamos sempre dessa palavra, né? Nós precisamos sempre estar buscando no Senhor, ouvindo, dando ouvido à sua palavra, para assim nós venha fazer conforme Ele diz e assim fique dentro da sua justiça, né? Pois o Senhor nos aconselha a andar conforme a sua palavra. Todos que andam na palavra de Deus, ele anda na justiça. O homem de si mesmo, ele não consegue saber o que é correto. Isso no sentido salvação, no sentido espiritual. Então todo homem anda tropeçando, né? Mas quando damos ouvido, quanto mais você obedece à palavra de Deus, menos tropeço tem. Nesse sentido, alma, espírito, sentido salvação. Então é necessário que a gente busque no Senhor, a gente sempre está falando aqui. É um versículo que eu sempre falo, Isaías 64, 6, que diz que o melhor da nossa justiça é como um trapo de imundície, né? Então, a nossa culpa nos arrebatou, né, como uma folha, né? Foi arrebatada pelo vento, é assim. Então, nós somos errantes, né? Propício a errar. Tem como acertar porque não sabemos o que é certo, mas o Senhor nos diz como devemos fazer. Então nós vamos ler a palavra do Senhor, que encontramos aqui em Hebreus, a carta anônima aos Hebreus, capítulo 1, e o versículo 8, que diz assim a palavra do Senhor. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Ou seja, o trono do Senhor é de séculos a séculos, né? E o seu cetro, o seu cajado, a sua autoridade, o seu poder é de equidade. É o cetro do seu reino. Então, é de verdade, de equilíbrio, de bondade, de certeza, é de fidelidade. Quando a gente vê o Paulo escrevendo a Timóteo dizendo que Deus, o Senhor Jesus, ele é fiel. Se nós for fiel a ele, é fiel a nós. Se nós formos infiéis a ele, ele continua fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Então é equidade. Então é isso que está falando aqui. Que ele é o fiel da balança. Não puxa para um lado nem para o outro. Ele é todo aquele que ouve ele, anda nessa certeza, nessa verdade, nessa salvação, nessa proteção de justiça. Então, por isso que o próprio Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça. Porque você busca o reino, mas você não tem justiça, você não tem o equilíbrio aí para andar nessa justiça. Então é preciso que tenha essas coisas. Quando diz assim, para temer ao Senhor e fazer o bem, então é isso aí. A mesma coisa, Jesus diz assim: vigiai e orai.
para que não entreis em tentação. Então não é só orar, não é só ser crente, dizer que é, mas você vigiar. Então, do mesmo jeito, eu posso confiar no Senhor, mas não fazer o bem, que necessita de confiança, sabedoria e inteligência. Sabe o que eu quero dizer aqui? É assim, que você pode saber dirigir o carro, mas dirige mal. Está entendendo? Você pode ter uma empresa e não conduzir a empresa de forma direita, de forma honesta, de forma que com sabedoria e com a inteligência, que é o mais certo, é a inteligência. Ou seja, para se desviar dos erros, ser prudente. Então precisamos entender que não é só uma coisa, tem que ser mais coisa, é um conjunto de obediência, de sabedoria e inteligência para que você possa ser um servo do Senhor. Então, você orar e não vigiar, então é melhor vigiar até mesmo de que orar. Porque se orar sem a vigilância é perder o trabalho. Então é melhor você não ter a empresa do que ter a empresa e dar prejuízo até para os outros. É melhor você dirigir bem um carro, de que é bem melhor você aprender a dirigir de que ter o carro sem saber dirigir, no sentido de querer dirigir, sem saber. Porque você vai dar um prejuízo maior, matar outras pessoas, vai quebrar suas pernas, sei lá, até morrer. Porque você pega o carro sem saber dirigir. Então é melhor nem ter, nem se meter. Tá entendendo? Então é exatamente isso. Não adianta você dizer que é crente sem ser crente. É melhor você dizer não sou, até um dia ser. Tá entendendo? Sabe aquele cabo que diz eu sou doutor, mas não é, ele tá mentindo. E ele é punido por isso, quando é descoberto que ele não é. Acontece muita gente aí. De pessoas dizer, olha, eu sou cirurgião, aí inventam umas modas e depois descobre que ele não é. Melhor tivesse dito que não era. Então não adianta, com Deus não adianta, faça. Você querer inventar moda. Então o que está dizendo aqui? Ele é justiça, ele é correto, ele é fiel. E você tem que aprender a ser assim. Com Jesus é assim. Não é andar na iniquidade, que é o contrário de equidade. Ele diz aqui no versículo 5, porque qual dos anjos disse jamais, tu és o meu filho e hoje te gerei? Uma pergunta. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Qual dos anjos ele falou essa palavra? O próprio Deus, o Pai. A nenhum. Aqui está perguntando. Versículo 6. Quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Onde é que diz isso aí a respeito de um ser, senão do próprio Jesus? Todos os anjos o adorem, de Deus, todos os anjos de Deus o adorem. Versículo 7. Quanto aos anjos, diz, o que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo.
versículo 8, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade, e é o cetro do teu reino. Do teu reino. Eu acho importante isso aqui, que Deus diz a respeito de Jesus, isso aí, do teu reino. Quando Deus ele vai falar a respeito do povo, para um líder do povo, um pastor, um que está conduzindo, vamos dizer de Moisés aqui. Disse para Moisés, depois disse para Josué, tu levarás esse teu povo. Ele usa essa expressão. Porque quando se trata de gente na terra, ele levanta líder. Pessoas para conduzir essas outras pessoas. Ele investe em pessoa. E ele responsabiliza essa pessoa. Então, Deus, ele dá poder ao homem para conduzir homem. Está entendendo? Então, às vezes a gente não entende isso aí, por isso que a gente se perde. Eu deixo de obedecer o homem de Deus para obedecer qualquer outra pessoa. Para obedecer, seja um sistema político, ou eu mesmo, eu não me dobro para o Deus que está autorizando uma pessoa a me conduzir, a me ensinar, a me aconselhar. É onde nós nos perdemos. Então, o Senhor Jesus, ele veio à terra e ele disse, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai, que me enviou. Ele se despiu do seu poder, da sua glória. Aniquilou-se a si mesmo e se sujeitou. Aqui em Hebreus capítulo 5, versículo 8, diz que ainda que era filho, ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ou seja, pela morte que passou, toda uma obediência a se sujeitar aquilo tudo lá. Porque isso, Deus enviou ele exatamente para fazer isso aí. Ele veio e se propôs a fazer isso. Se aniquilou-se os seus poderes, se despiu dos seus poderes, se tornou semelhante a um homem. Então entenda, mas também no versículo 9 diz, depois, sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Então nós precisamos obedecer ao Senhor, se é que quer ser salvo. E quando o homem obedece ao Senhor, ele recebe poder. Como o Senhor recebeu do próprio Deus, do Pai, o Senhor Jesus, como homem, ele recebeu poder para fazer a obra, para conduzir, ensinar as pessoas a também receber esse poder. E ele está conosco. Ele disse, eu vos dou poder. Então entenda, a responsabilidade é nossa de buscar esse poder, aceitar isso, e não usar para nós mesmos, mas sim usar para a obra de Deus. E não ser um iníquo, né? Como diz a palavra, andar na iniquidade. Né? Então aqui, no versículo 9, diz, amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Então veja aqui, ele ama a justiça e aborrece a iniquidade. Ou seja, aquilo que é injusto.
Iniquidade é exatamente aquilo que é o contrário de fidelidade, é o contrário de justiça, é o contrário de bondade, o contrário de equilíbrio. Então, quando nós vamos ver aqui, o próprio Jesus dizendo aqui em Mateus, capítulo 24, e o versículo 11, nós vamos ler aqui o versículo 9, o 10, o 11. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão. E sereis odiados de todos as gentes, por causa do meu nome. Então veja aqui, já começa aí. Por quê? Porque é crente. Quando você é justo, você é verdadeiro, você é fiel a essa justiça, a essa verdade, você não muda na verdade. Não, verdade é verdade, eu fico nela. Aos mentirosos, aqueles que gostam de fazer injustiça, aqueles que são corruptos, que andam na iniquidade, no pecado, eles vão se levantar contra você. No mínimo você fica isolado. No mínimo você fica só. Poucos querem te acompanhar. É o caso de Jesus na época. Até que andava uma multidão com ele, mas quando iam ver mesmo quem era crente do meio, que acreditava nele, seria bem pouco. Aí você vê os testemunhos, né? Como o cego de Jericó gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas o que as pessoas que estavam acompanhando Jesus diziam para ele? Cala a boca, rapaz. Fica quieto. Ali, quem sabe uns diziam, a gente sempre faz assim uma comparação, né? E imagina o que acontecia, que não está escrito tudo, né? Mas muitos diziam, rapaz, eu estou com bem uns 2 meses andando aqui atrás dele e nunca parou para me ouvir. Diretamente a mim, como é que esse cego aí, rebolado na calçada aí, jogado no chão, vai ouvir, cala a tua boca, rapaz, larga de ser besta. Então, em vez de incentivar e querer ouvir também, tem gente que ele anda só atrás de aparecer. Buscando, sei lá, qualquer outra coisa, não salvação. Não ouvir a palavra de Deus, mas ouvir palavra de homem, qualquer coisa assim. Então veja, o cego de Jericó, ele persistiu ali, não, ele está mandando eu me calar, mas não vou calar. Eu vou continuar falando. E ele parou e disse, traz o cego aqui. Então veja, outro testemunho. Aquela mulher do fluxo de sangue. Multidão andando com Jesus. Os apóstolos e tudo. Mas ele parou e disse, alguém me tocou. Ficaram até rindo da cara dele. Mas, Senhor, como é que vai falar que alguém te tocou se o pessoal te oprime? Ou seja, todo mundo encostando em ti. O Senhor está oprimido no meio desse povo. Aí diz, alguém me tocou. Ao que ele respondeu? Não, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Ou seja, alguém acreditou em mim aqui no meio dessa turma. Alguém aqui está precisando do poder de Deus a seu favor. Alguém aqui acreditou que eu sou Deus e que faço milagre, e que perdoo o pecado e que salva as pessoas. Tem alguém aqui. Ele sabendo quem era, mas ele disse isso para os outros criar vergonha na cara. Porque nós muitas vezes vamos para o culto,
E vai, e vai. E se for perguntar para Deus, Jesus me diz aí, estou sendo aprovadinha, fui mil vezes no culto, né? Mil cultos eu fui. Aí ele disse, não foi nenhum. Eu nunca te vi. Sei nem quem tu é. Já pensou? Porque isso é real. Jesus, ele disse, muitos me dirão naquele dia, muitos. Senhor, em teu nome, nós profetizamos. Sabe, lembra aquela pregação lá, Jesus, em cima do púlpito, que chega... o pessoal gritava e eu mandava pegar na mão do outro e saculejar os outros. Tem esse negócio, né? O pregador tá lá e diz, pega no teu irmão, sacode ele. Aí o cara sacode lá. Diz para ele, fala aí. Então, o senhor lembra lá de não vi nada. Nada, nunca vi tu pregar nada. Expulsava demônio, também não vi, não. Foi eu que expulsei tudinho, eu que falei, eu que expulsei os demônios, fiz milagres e maravilha, te usando, mas não deixou ficar dentro de ti. Aí é que está o negócio, irmão. Dizendo direitinho como está lá, muitos me dirão naquele dia, em teu nome nós profetizamos. Eu profetizei, expulsei demônio, curei enfermos e fiz maravilha. Disse, afastai-vos de mim porque eu não vos conheço. É exatamente isso aqui. Nós precisamos entrar nessa equidade de Jesus. Ser participante dessa fidelidade. Ser participante dessa justiça de Deus. Quando Paulo diz que nós nos protegemos com a couraça da justiça. É exatamente isso. E não andar na iniquidade. Então aqui, você vê que vão entregar voizão por quê? Por causa do meu nome. Que aqueles que são assim têm raiva dos crentes. Rapaz, esse cara aqui, rapaz, meu Deus, já veio entregar nós. Porque ele está vendo que nós estamos fazendo errado. Você, no meio de mentiroso, irmão, para pregar é difícil. Ó. Não é fácil, não. Porque eles se levantam tudinho contra você. Você vê que os sacerdotes na época de Jesus, eu gosto de falar de Jesus porque é o ponto máximo, é o ápice da coisa. No tempo de Jesus se levantaram tudinho contra ele, porque eles não falavam a verdade, não ensinavam o povo, e Jesus ensinava, era para salvar mesmo. Paulo, quantos não se levantou contra Paulo? O que mais perseguiu Paulo foi crente, que se dizia ser. Então, aí prosseguindo aqui, vamos aqui. Mateus capítulo 24, versículo 9, né? O 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Chegou esse tempo. Nós estamos bem no miolo desse negócio aí. Que parece que todo mundo é crente e ao mesmo tempo é só alguns que é. Mas parece que são. Porque só vê nas redes sociais o caboclo dizendo que é. Recebe aí, hoje Deus te diz. Está dizendo nada, mentira. Conversa fiada. Perseguindo, querendo transtornar o evangelho de Cristo. Deus, ele não é assim, irmão. Ele sair dizendo, prometendo as coisas para você, não. A palavra dele promete. A palavra de Deus está dizendo aqui, se tu me obedecer, tu comerás o melhor dessa terra. Se tu me obedecer, tu tem o meu apoio. Tu tem a couraça da justiça, as armas da justiça a teu favor. Se obedecer. Não precisa você perguntar para ninguém. E aí,
Eu vou olhar hoje nas redes sociais se alguém me promete alguma coisa. Perguntar para o pastor. Não precisa não. Basta você perguntar para Deus mesmo. Vai. Eu estou obedecendo, estou guardado. Fica tranquilo na palavra, irmão. Você está perguntando para ninguém, não. Agora, quando você diz assim, mas eu tenho que ter uma congregação para me congregar com as pessoas. Claro que tem. Eu tenho que dar dízimo, dar oferta. Claro que tem. A palavra, como é que vai existir a obra de Deus? Se não existir uma congregação, nós temos que ter. A obra de Deus não é ir de pregar o evangelho. Aí nós não temos que se reunir, não. Nós não temos que ceiar junto. A Bíblia diz que quando se ajuntarem para comer, para ceiar, que tenha aí ordem nisso aí. Né? Então, versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Olha aí, enganam muitos, porque eles vêm com palavras dele mesmo. E isso está cheio por todo canto. As pessoas não têm nenhum zelo pelo reino do céu. E às vezes até diz que tem. Mas ele, quando você vai ver na palavra, ele não tem. Ele está fora. Ele anda na iniquidade. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Se multiplicar a iniquidade. Se multiplicar a injustiça, a infidelidade, a apostasia. A apostasia contra as coisas de Deus, ou seja, vendendo as coisas de Deus, trocando as coisas de Deus, banalizando as coisas de Deus. Dizendo que Deus é isso sem ser. Dizendo que Deus falou sem ter falado. Então a pior coisa que tem, quando você vai ver aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, Romanos capítulo 2, versículo 19. Confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, ou seja, tu confia que tu é um que ensina, que guia as pessoas para não andar tropeçando, errando. Versículo 20. Instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei de Deus, está falando, né? Na verdade que vai pescar e... Está entendendo? Porque tem as verdades de homem assim que você diz, eu vou pescar amanhã 8 horas, e vai. 8 horas já falou a verdade. Não estamos falando disso não, estamos falando da lei de Deus, as coisas de Deus. Falar a verdade, rapaz. É isso aí. Então, versículo 21. Tu, pois que ensinas a outro, não te ensinas a tu mesmo, a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar e furtas? Tu está entendendo, irmão? Versículo 22. Tu que dizes que não se deve adulterar e adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégios? Você faz as coisas contra as coisas de Deus? Você torna as coisas de Deus vã? Não valoriza as coisas de Deus? Não honra o que é de Deus, o que é equidade, justiça de Deus? Versículo 23. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus
pelas transgressões da lei? Já pensou um negócio desse aí? Versículo 24, e o último aqui. Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Está entendendo aqui, irmão? Então, as pessoas banalizaram o negócio. Diz que Deus é uma coisa sem ser, não sabe nem o que é Deus. Muita gente andava atrás de Jesus, às vezes, muitas vezes até doente, como eu acabei de falar aqui da mulher do fluxo de sangue. Quem sabe ali tinha um montão de gente que estava enferma ali, andando, se arrastando. Ei, rapaz, tomara que ele me veja, rapaz. Hein? Aí você não tem atitude, irmão, de perguntar, de falar. Quantas vezes Jesus passou por quantos cegos? Coxo, aleijado, passava. É Jesus que vai aí, é. Ele não dizia nada. Mas o Bartimeu, né? Aquele cego, né? Ele teve atitude. Jesus! Cala a boca! Jesus! Cala a boca! Não calo! Ele vai me ouvir, rapaz, eu estou gritando. É isso aí. Então vai ter muitos que vai querer te prender. Mas você não pode ficar preso. Tem muitos que vão querer te corromper. Ei, rapaz, é para cá. Você diz, não, a palavra não diz que é para ir. A palavra diz que é aqui, no centro. É fidelidade a Deus, rapaz. Você não deve sair. Ou se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. O que é isso? Tira do caminho reto. Vai dobrando aos pouquinhos. Pessoa que era crente se torna frio, descrente. Porque acha que está dando certo para os outros. É, rapaz, o cabo aí faz de tudo e está indo. Só o filé. O pastor não está nem dizendo nada com ele. Eu vou fazer também. Mas o problema é Deus, Jesus. A palavra está dizendo, não faz. Nesse versículo 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Mateus 24, 12. O 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar significa perseverança, significa equilíbrio, significa prudência, zelo, fé, significa você temer ao Senhor, confiar no Senhor, na palavra. Não, vou me manter na palavra. Não, mas não tem problema aí. Não vou. Eu vou ficar na palavra. É isso aí. Aí ele diz aqui no 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Porque às vezes nós pregamos o evangelho e as pessoas ficam pensando que o evangelho é só para as pessoas se salvar. É claro que primeiro é para isso. Mas é em testemunho. Você vê que Jesus, quando enviou os 70, ele disse, olha, a cidade que não receber vocês, aí vocês batem a poeira do pé. Aí diz para eles, não é para ficar calado, não, é para dizer. Bate e diz, olha, até o pó da vossa cidade que pegou nos nossos pés, nós jogamos sobre vocês. Mas sabei que o reino do céu chegou até vós. O que é isso? Responsabilizou as pessoas. O testemunho, estou testemunhando que eu vim e disse para ti que existe um reino, que existe um Jesus Cristo, que é bondade, é amor, né?
que é Rei dos reis e Senhor dos senhores, que tu vai prestar conta com ele, eu estou te dizendo. Agora, fica aí. Sangue de vocês é sobre vocês mesmo. É isso aí. Então é testemunho. Jesus, ele disse uma palavra que é mais ou menos assim. Eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo, mas a palavra que eu prego, essa condena. É exatamente. Para uns é salvação e para outros é juízo. Condenação. É um testemunho como foi recebido, ou seja, foi pregado, não recebeu porque não quis. Então, eu quero ir aqui, Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, que aqui é a 6ª carta à igreja de Filadélfia. Jesus mandou João escrever ao anjo da igreja, ao pastor de lá, e essa carta ser lida para a igreja. É a situação que se encontrava aquela igreja, aprovada por Jesus. Aprovada, estava bem, a igreja estava boa, estava andando nos caminhos do Senhor. Mas Jesus aconselha, faz uma promessa a essa igreja e aconselha para se manter do jeito que estava, porque senão perde. Então é isso que nós temos que ter na nossa vida. Então diz aqui no versículo 7, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. O cabeçalho aqui, vamos dizer, aí a introdução da carta, Jesus dizendo quem é ele. Eu sou isso aqui, eu sou a verdade, rapaz. Eu sou aquele que tem poder. Eu estou dizendo quem eu sou, para tu ficar sabendo quem é que está falando contigo. É isso aí. É um negócio bem esclarecidozinho aqui. Aquele que fecha, ninguém abre. Também se fechar, você fecha, ninguém abre. Se abrir, ninguém fecha. Então, aí ele diz que sabia as condições daquela igreja, como é que estava passando. Ele começa dizendo no versículo 8, ele diz: eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então Deus, ele conhece nós, tudo. Ele sabe de tudo. O que acontece conosco? Pouca força, ninguém tem força para servir a Deus. Mas você tem que usar a que tem. É igual um carro, uma máquina. Até você mesmo, você não pode botar um peso além do que tu pode carregar. Bota um peso ali, dá de levar isso aí? Dá, não, tá bom. Não vai quebrar nenhum osso aí, não, vai dar de ir. Então é isso aí. Jesus, ele não vai te colocar um peso que tu não possa levar. O passou daquilo que você pode levar, quem leva é ele. É a graça do Senhor que nos leva, que nos salva, que nos guarda, que nos ajuda, que nos protege, que nos justifica. É isso aí. Então, aí ele diz aqui: eu abri essa porta, ninguém pode fechar, tu tendo pouca força, tu guardou minha palavra, não negou meu nome. Aí essa igreja vivia no meio daqueles que perseguiam ela. É claro, em todo canto tem isso aí. Por que eu estou falando isso aqui? Porque às vezes as pessoas não querem ir para a igreja. Tem lá uns caras lá que diz que é crente, nem são. E tu tem nada a ver com isso. É você que tem que ser, não é ele não. Deixa de se virar para lá. Tu tá entendendo? Eu estou falando isso aqui por isso. Que as pessoas só querem ir para uma igreja que todo mundo seja crente. Tu nunca vai para nenhuma. Eu estou falando igreja, congregação, uma casa com um bocado de gente dentro. É isso aí. Estou falando igreja de Cristo, que a igreja de Cristo é separada, é tirada do meio dessas pessoas lá, tirada. Então, olha o que diz no versículo 9. Jesus, sabendo, claro, sabia que tinha os que eram do diabo lá.
Versículo 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás. Essa palavra sinagoga é exatamente as congregação dos judeus na época. Né? Aos da sinagoga de Satanás. Aos que dizem judeu e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venha e adorem, prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo. Olha aí. Está vendo? Ele diz, eu te livro do joio. Tu vai ser separado, rapaz, do joio. Ele começa a prometer aqui, dizendo, eu farei com que essas pessoas venham se prostre a teus pés. É claro que isso é uma linguagem figurada. Não. Eles vão reconhecer que eu te amo. Vamos reconhecer que tu é crente, rapaz. Que tu acredita em mim, que eu estou contigo, tu vai vencer. E eles vão ficar olhando tu vencer. E quem sabe algum deles até larga o diabo lá e vem para mim. É por aí assim. Está entendendo? Se torna um crente também. Aí ele diz no versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, se a gente confia no Senhor, Ele vai te guardar naquela hora da tentação, na hora difícil, naquela hora da perseguição, por causa do nome dEle. Nós vamos ser perseguidos, não tem como. E se você quiser ser crente, irmão, sem ser perseguido, não vai achar onde. Não tem como. Porque todo aquele que se dedica na obra do Senhor, ele sofre perseguição. Porque não é por nada, é porque as pessoas não estão enxergando o que você está enxergando. A gente tem que entender que é um privilegiado. Poxa, eu estou vendo, eu estou fazendo certo, as pessoas estão fazendo errado, pensando que eu que estou errado. Porque eu estou enxergando o caminho e eles não estão enxergando. É isso aí. Então nós somos privilegiados, nós temos que nos manter. Não é você largar o teu caminho, ou seja, o caminho de Cristo, que eu sou o caminho, verdade e vida, largar a palavra de Deus, a orientação de Deus e seguir Ele, não. Você vê no Salmo 1, versículo 1, diz isso aí. Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Não fica no teu, fica no de Jesus. Não vai para a roda dos escarnecedores comentar alguma coisa em rede social. Hoje o perigo maior é esse aí, rede social. Comentar escárnio de pessoas escarnecendo dos homens de Deus. Não entra nessa, porque o Espírito já abandona você, já sai fora. E você vai ficar com quem? Se você deixa a palavra de Deus, quem é a teu favor? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas também se Ele é contra alguém, quem vai defender nós? Está entendendo, irmão? Então você vê a garantia de Jesus aqui, dizendo, se tu te manter dessa forma, eu te livro da sinagoga de Satanás, desse que te persegue aí, eu te guardo no dia da tentação, que vem sobre todos que habitam na terra, não é alguns não, é todos. Você não vai escapar dessa tentação, mas eu te livro, eu te guardo, né? Aí você vê aqui no versículo 11, o que ele diz? Eis que venho sem demora, ou seja, não vai demorar, eu venho. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Porque esse pessoal aqui tinha. Guarda o que tu tem, guarda aí, não deixa de fumar, não. É exatamente te dobrar. É exatamente te levar pelo um conselho mau, errado. Na iniquidade. Se multiplica a iniquidade e eu deixo o amor pela iniquidade. É exatamente isso. Esfria
o amor. E esse amor, quando fala, é amor pela palavra. Não é amor por qualquer um objeto ou pessoa, não. Está falando de amor à palavra, amor à equidade. Eu deixo a equidade e vou seguir a iniquidade. Está entendendo? Porque se multiplicou, são muitos os adversários contra mim. São muitos dizendo uma coisa só, eu preciso dizer também. Não, fique só você. Como naquele tempo de Elias, ele disse, derrubaram teus altares, mataram todos os teus profetas, só sobrou eu. Embora que não fosse. Aí Deus disse para ele, é porque tu não está vendo, mas tem 7.000 que não se dobrou para Jezabel. Então veja que às vezes até nós pensamos que estamos só, mas tem tanto crente por aí ainda. E nós precisamos procurar esses para nos aconselhar, nos ajuntar, nos trocar ideias. Ideias no sentido, falar de Deus. Porque o Senhor ouve aquele que fala com o seu companheiro e lembra do seu nome. Eita, glória a Deus! É isso aí, irmão. Precisamos estar firmes. Aí, só completando aqui, falta 2 versículos aqui dessa carta, eu vou falar os 2 versículos aqui para encerrar aqui. Que diz assim, no versículo 12, quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus. E também o meu novo nome. Eita, agora, está firme, coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Fica lá no templo, coluna. Versículo 13, o último. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É isso aí. Chegamos exatamente na época, nos últimos tempos, aonde o amor de muitos se esfriarão. E você vê isso claramente. Porque se multiplica a iniquidade. O culto se tornou uma liturgia, uma coisa de homem, um negócio que busca ali orientação humana, um balançadinho, uma luzinha piscando, uma coisinha, uma dançazinha, e vai animando as pessoas, vê uns cantorzão animados que puxam uns forró. Não é isso não tem nada a ver. Tem que ter zelo pela palavra, irmão. Você ouvir a palavra, você ter prazer de guardar essa palavra. Pedir para o Senhor, Deus me dá zelo, me dá vontade, eu preciso me alegrar na tua palavra. Não é me alegrar com um batido de tambor, ou qualquer outra coisa, uma luzinha que pisca, ou uma pessoa que cantou bonito. Não, tem que ter unção de Deus, não é? Cantar bonito. Tem muito cantor do mundo aí que se eu fosse falar aqui, não quero nem falar nome. Mas a gente se emociona, o cara tem uma garganta que eu vou te falar, um dom, né, de cantar, né? Aí outros dom de pregar, pensar, uma oratória. Não, quero saber se tem Deus. O homem para passar para mim, que eu quero é Deus, me dá Deus aí, eu quero Deus para mim. Está entendendo? A aprovação da parte do Senhor, exatamente a unção de Deus. Então é isso aí, que Deus venha abençoar, ter misericórdia das nossas vidas, né? Pois nós estamos passando por esse momento difícil, né? No Evangelho, e que nós precisamos cada dia buscar mais, para que possa nos manter de pé diante do Senhor. Se Ele vir na hora que vir, ou alguma coisa acontecer conosco, que tem que acontecer mesmo, né? Se não é comigo, mas é com outro, não tem como. Né? Num dia, enquanto nós estamos falando aqui nesse programa, já morreu quantas pessoas? Só enquanto nós estamos aqui. Então você vê que isso aí é uma coisa que a gente não se acostuma, mas que tem que passar mesmo.
É isso aí, que Deus abençoe. Vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra, obrigado por estarmos aqui. Mais uma vez com o programa Jesus, a Verdade que Liberta. Meu Deus, o Senhor mesmo disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ô meu Senhor, que nós venhamos ter interesse de conhecer a verdade e permitir que essa verdade possa nos libertar cada dia mais. É um processo nas nossas vidas e precisamos confiar nessas promessas que está na tua própria palavra. Abençoa todos os telespectadores, as pessoas que estão nos assistindo, que possa ser sarada através da tua palavra. E aprenda a se defender com a palavra, a espada do Espírito. Possa manejar, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. É isso aí, manejar bem a espada do Espírito. Pai, ajuda, nos dá o entendimento e a sabedoria, a alegria e o prazer em te servir. Pai, em tudo nós pedimos e por fé te agradecemos, no teu nome, Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. Amém.